Liturgia do 7º domingo da Páscoa, que no Brasil coincide com a solenidade da Ascensão de Jesus, do retorno de Jesus ao Pai e subsequente envio do Espírito Santo sobre os discípulos, que nós vamos comemorar no próximo domingo, na solenidade de Pentecostes, encerrando o tempo pascal. Essa narrativa da Ascensão de Jesus é importantíssima. Vamos ver que, nesse momento em que ele retorna ao Pai, há 3 coisas importantes que nós devemos perceber. Primeiro, Jesus faz uma revelação. Depois, ele emite um mandato, confere uma missão aos discípulos. E, finalmente, ele faz uma promessa a esses mesmos discípulos. Nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado aos discípulos para que, em momento adequado, eles o esperassem na Galileia. A Galileia, nós sabemos, foi o mesmo local onde Jesus começou a sua missão, sua vida pública. E ele encerra a sua missão terrena também na Galileia, que era uma região onde a população era uma mistura de judeus e pagãos. Ele começa nesse ambiente e termina também nesse ambiente. E a primeira coisa que chama a atenção nesse pequeno trecho do final do Evangelho segundo Mateus é que os discípulos, os apóstolos, que foram até a Galileia para receber Jesus, o texto diz que, diante da presença do ressuscitado, mesmo assim, alguns deles não acreditaram. O texto não diz em que eles não acreditaram. Qual foi a dúvida que ainda os assaltavam? É importante porque, às vezes, a gente pensa que a vida de fé não comporta dúvida, que ter fé é não ter dúvidas. Na verdade, não é bem assim. A fé adulta, ela não é isenta de dúvidas. Pelo contrário, uma fé adulta, uma fé que quer crescer, que quer ascender, elevar de nível, ela é muitas vezes assaltada pelas dúvidas. E é isso que nos faz crescer. Quando a pessoa tem certeza de tudo, pode ser que ela esteja flertando, às vezes, com fanatismo. Deixa de ser fé para ser algo mais fanático. No entanto, a fé verdadeira é uma fé esclarecida, e o esclarecimento passa pela dúvida. Talvez por isso Jesus não tenha dado nenhuma importância ao fato de haver dúvidas entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, e ter concedido a eles uma missão, não antes sem fazer uma revelação. E o que Jesus revela? Que o Pai concedeu a ele toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, sobre toda a criação. Isso vai ser falado na segunda leitura de Paulo apóstolo, que foi concedida a Jesus toda a autoridade sobre todo o universo. E nós não devemos confundir autoridade com poder. Poder vem da força. Uma pessoa com uma arma na mão tem poder sobre outros, mas não necessariamente autoridade. A autoridade vem da excelência moral, da excelência ética. Não está associada com força. E Jesus, ele tem essa autoridade suprema. Por quê? Porque o que emana dele não é simplesmente força, é conduta ética. Ele ascendeu ao Pai. E a palavra ascensão significa subir de nível, elevar-se. Isso nos lembra outro momento ligado a Nossa Senhora, a Maria, o dogma da Assunção. Maria também ascendeu, subiu de nível no sentido da vida. Não pelas próprias forças, por isso para ela se fala de assunção, que é ser elevada pelo poder de Deus, mas para Jesus se fala de ascensão, elevar-se pelo próprio poder. E aí nós percebemos que Jesus, ele, desde a sua encarnação, ele passou por um processo de ascensão. Enquanto ser humano,
ele passou por um processo contínuo de elevação. E quando ele volta para o Pai, ele volta diferente de quando ele chegou na Terra, de quando ele se encarnou. Ele chega mais pleno no sentido humano. Esse é também o sentido da ascensão, que dura a vida inteira, até acontecer de uma forma definitiva. O nosso processo de caminhada na estrada de Jesus é um contínuo processo de ascensão, ou seja, de evolução, de subida de nível, em todos os sentidos na nossa vida. A partir dessa autoridade que ele recebeu do Pai, sobre tudo e sobre todos, ele transmite essa autoridade a seus discípulos, apesar das dúvidas daqueles discípulos. Porque para Jesus, o importante não eram as dúvidas que fazem parte da fé, mas é o compromisso que aqueles discípulos tinham com ele. Se aqueles discípulos saíram de Jerusalém, onde Jesus havia morrido e ressuscitado, e foram recebê-lo, se encontrar com ele na Galileia, a mais de 100 quilômetros de distância, é porque esses discípulos tinham um comprometimento com Jesus. Isso é sinal de fé adulta. Quem tem fé tem comprometimento, tem compromisso com seu mestre e com a causa que seu mestre defende. Por isso Jesus confere a eles um mandato, confere a eles uma missão, de ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus e fazer com que as pessoas pudessem ter a oportunidade de experimentar o batismo, não só no sentido sacramental, mas experimentar o batismo no sentido existencial, de mergulhar na vida de Jesus, de aderir ao projeto de vida dele, de caminhar junto com ele. E aí vem a promessa: aqueles que aceitarem esse mandato de Jesus, que entrarem num processo de ascensão, de subida de nível, de transformação cotidiana, cada dia mais numa versão melhor de si mesmo, e ajudando os outros a fazer a mesma jornada, ele faz uma promessa: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês o tempo todo, até o último momento. E como nós devemos entender esse eu estarei com vocês? Não é só estar conosco, mas é estar em nós, dentro de nós. Nos últimos dias, a liturgia apresentou os textos do Evangelho segundo João. E o tempo todo, o Evangelho segundo João repetia algumas coisas. Uma delas, por exemplo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem permanecer em mim vai permanecer com o Pai, e assim por diante. Então não é simplesmente Jesus estar conosco, mas em nós. E se nós acreditamos que Ele está em nós e nós com Ele, nós também estaremos com o Pai, no Pai e também no Espírito. Por isso, a ascensão de Jesus não é um momento que marca o início da ausência de Jesus. Não. A ascensão significa uma mudança na forma de presença de Jesus na nossa vida. Ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas os mandarei o Espírito. O Pai vai mandar o Espírito em meu nome, e através do Espírito ele vai continuar presente na nossa vida. Vai continuar se fazendo presença no nosso dia a dia. Então, na ascensão, não é Jesus nos deixando, é Jesus modificando a forma como que Ele está presente e se faz presença na nossa vida. Essa palavra presença, o presente, também foi muito utilizada nos últimos dias, até chegar hoje. Por isso é importante nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Jesus fala o tempo todo: eu vou estar presente na vida de vocês, vou estar junto de vocês, vou estar com vocês. Ou seja, o que é presença? Por que é importante saber o que é presença? Por que Jesus muda a sua forma de presença no meio de nós? Primeiramente, precisamos saber que há muitas formas de falar de presença. Uma delas é dizer que presença não é ocupar um lugar,
um espaço físico ao lado do outro. De repente, nós ocupamos um espaço físico ao lado do outro e nós não somos presença ou não estamos presentes, porque a nossa mente e nosso coração não estão ali. Nós estamos só ocupando um espaço. Caiu? Não estamos só ocupando um espaço. Presença é algo mais positivo. Presença é oferecer algo de si ao outro. Quando nós oferecemos algo de nós mesmos aos outros, então nós somos uma presença na vida dessa pessoa e não uma ausência. Uma outra forma de falar de presença, que complementa essa primeira, é que nós podemos falar de presença em sentido positivo e em sentido negativo. Presença em sentido negativo é nós comunicarmos algo negativo aos outros, transferirmos algo negativo aos outros. E em sentido positivo, é claro, nós sermos uma presença que comunica algo positivo aos outros. É claro que a presença de Jesus em nós jamais é uma presença negativa, é sempre algo positivo. Ou seja, a presença de Jesus ao nosso lado e dentro de nós, ela nos eleva, ela nos faz experimentar a ascensão, nos faz sermos pessoas melhores a cada dia. E nesse momento em que nós estamos vivendo essa questão da pandemia, esse conceito de presença é muito importante, porque nós estamos passando por essa experiência do isolamento social. Então nós podemos pensar a presença nesses sentidos. Nós não estamos presentes fisicamente um ao lado do outro, mas isso não significa que nós não possamos ser uma presença na vida do outro. Mesmo distantes fisicamente, nós podemos nos fazer presença e presença libertadora na vida dos outros. No segundo sentido de presença, vamos admitir que, querendo ou não, o tempo todo nós somos uma presença para o outro, ou presença negativa ou presença positiva. O desafio é, a cada dia, nós nos tornarmos cada vez mais presenças positivas, presenças que ajudam as pessoas a serem melhores, a construir relações melhores. Nós temos que lutar contra aquela forma de presença opressora, aquela forma que diminui e desumaniza as pessoas. E nos voltarmos para a presença libertadora que Jesus exerce o tempo todo. E é essa presença que muda. Antes, Jesus tinha uma presença física junto da sua pequena comunidade. Agora a presença dele vai ser de outra natureza, através do Espírito. Nós precisamos aprender a perceber isso. Todo o tempo pascal é um tempo dedicado a esse aprendizado, que culmina agora na ascensão e na vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Prova que nós podemos e devemos ser presença libertadora na vida dos outros é o que acontece todo dia, todo momento na nossa vida. Essa semana, por exemplo, na terça-feira eu tive que fazer uma pequena cirurgia odontológica com a doutora Silvânia Gomes, que é aqui da paróquia, foi catequista, que nós todos conhecemos, e tive que ficar afastado das celebrações de terça-feira até ontem. Estou retornando hoje. E durante esses dias, algumas pessoas me mandaram mensagens por WhatsApp ou por outros canais perguntando sobre o meu estado. Estavam preocupadas, não sabiam que era uma pequena cirurgia, acharam que a minha ausência física aqui durante esses dias fosse algo mais sério. E essas pessoas então se fizeram presença para mim, se fizeram presença na minha vida. Presença, mesmo estando fisicamente longe. Por quê? Ao me mandarem uma mensagem
demonstraram todo um cuidado que é típico de Jesus, que é típico de Deus. Preocupadas. A essas pessoas eu tenho que agradecer. Sei que outras pessoas também, que não mandaram mensagens, rezaram, colocaram alguma preocupação. Ou seja, essas pessoas, mesmo distantes fisicamente, se fizeram presença e presença libertadora na minha vida. E a ascensão é para isso. É para nós crescermos nessa consciência, nós crescermos nessa prática, nós nos fazermos presença na vida dos outros. Por quê? Porque o amor exige presença. Jesus vai, mas continua presente no nosso meio por um motivo muito simples. Porque Ele nos ama. Quem ama quer ser uma presença na vida do amado. Mesmo que essa presença não seja uma presença física, no sentido estrito. E nessa pandemia, repito, nós precisamos exercitar essa presença, mesmo à distância, nos apoiando mutuamente de 1000 formas que a criatividade de cada um possa suscitar. Que nessa ascensão de Jesus nós possamos, como discípulos e discípulas dele, reconhecer a autoridade que ele recebeu do Pai e acolher essa autoridade que ele nos comunica. Que nós possamos acolher o mandato e a missão que ele também nos confere, de pregar a grande novidade que é a presença libertadora de Deus na nossa vida. Ele voltou para o Pai, mas enviou o seu Espírito e através do Espírito Ele tem uma nova presença ao nosso lado. Uma presença que não depende de distância física ou de proximidade física. E que nos inspira a sermos também presença libertadora na vida dos nossos irmãos. E não só dos nossos irmãos, porque o resgate que Jesus faz não é só do ser humano, é de toda a criação. Então, quando nós cuidamos da terra, quando nós recuperamos o planeta, como o Papa Francisco tem insistido, nós estamos fazendo um movimento de evolução, um movimento de ascensão. Não só o ser humano ascende junto com Jesus, não só o ser humano é assunto junto com Maria, mas toda a criação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.